o mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Esta é a fase final e completará a noiva de Cristo para levantar. Pai Celestial, cuja presença nos encontramos mais uma vez. Bem como cada vida que está aqui presente, Senhor. Desde já pedimos em nome do Senhor Jesus, o único nome de salvação, e abençoar essas vidas que aqui vieram. Vieram porque há uma necessidade em suas almas. Que seja mais que um mero costume, Senhor. Que seja mais que uma mera visita, Senhor.
mas que seja para ter companheirismo em torno da tua palavra. E aprender de ti, Senhor, e aplicar a tua palavra a cada um de nós. Toma a direção de tudo, meu Senhor, pois nós precisamos de ti nesta hora. No santo e glorioso nome de Jesus Cristo nós te pedimos, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Deus continue abençoando a todos esta noite. Você abre a sua Bíblia, no céu. Em Hebreus capítulo 6, vamos ver? Seremos breves, no segundo de 6, então seremos mais breves, né? Vamos ler Hebreus capítulo 6. Pelo que deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que impede a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Amém. Nosso Pai Celestial, acrescenta a tua bênção divina e preciosa à leitura de tua palavra, Senhor. Vivifica ela pelo poder do teu Santo Espírito. No santo nome de Jesus te pedimos. Amém. Podemos. Uma leitura, uma passagem muito séria, muitíssimo séria, que aponta para a caminhada cristã daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, daqueles que pensam que fazem parte e daqueles que realmente não fazem parte. São as categorias descritas na Bíblia Sagrada. E Paulo aponta para os eleitos, para a igreja, dizendo: mas de vocês, amados, nós esperamos coisas melhores, coisas que acompanhem a salvação. Essas coisas melhores que provaram o dom celestial, coisa melhor que se fazer ser participante do Espírito, e também coisa melhor que provar a boa palavra de Deus, e coisa ainda melhor que provar as virtudes do século vindouro. Tudo isto é bíblico e qualquer um está sujeito a ter tais experiências. Essas pessoas
que Paulo descreve neste capítulo 6, elas experimentaram essas coisas maravilhosas da boa palavra, do dom celestial. Eles experimentaram, eles desfrutaram, mas não possuíam, só experimentaram, mas não tinha isto na vida deles como uma obra consumada, como um selo, como algo estabelecido. Não foram seladas para o reino, porém tiveram experiências extraordinárias, eram recaídos, não habitava a divindade neles, tinham experiências maravilhosas, porém não conheciam por experiência própria este Deus. Nós não somos chamados apenas para termos experiências, mas sim um relacionamento com Deus, uma experiência pautada sim pela palavra do Senhor. Eram coisas sobrenaturais, porém no espiritual não eram nascidos de novo, não eram pessoas renascidas, e todavia tiveram tais tipos de experiência, porém não conheciam a realidade espiritual de que é Cristo em vós, esperança da glória. Deus então quer levar-nos para algo mais daquilo que temos experimentado, desfrutado, ouvido, porém ainda não aplicado, porém ainda não manifestado em nossa vida. Isso nós podemos traçar um paralelo, como Paulo traçou, daqueles 10 espias que foram espiar a terra de Canaã. Durante 40 dias eles percorreram, e ao terminar a sua missão retornaram para Moisés e disseram que a terra era verdadeiramente uma terra boa. Provaram da boa terra, provaram do fruto de Canaã, provaram da terra da promessa, e voltaram dizendo: é verdadeiramente uma terra que manda leite e mel. Nós vimos e nós provamos do fruto, só que não possuíam Canaã, não entraram para fazer sua habitação ali, pereceram, foram amaldiçoados. Nós poderíamos ler isso no parágrafo 60 da mensagem: ouvindo, recebendo e agindo. 60, ele diz: Josué aquietou a multidão e disse: fiquem quietos um instante, esperem um instante. Esse bando de crentes fronteiriços aqui já provou as uvas de Canaã, no entanto receiam não conseguirmos tomá-lo. Deus nos prometeu lá longe, há 400 anos atrás, que nós poderíamos tomá-la. Somos mais do que capazes de tomá-la. Terra dentro eles foram e a tomaram. Nenhum daqueles que murmurou entrou na terra, a despeito de provar do fruto da terra que manda leite e mel. Sabe o que Jesus disse? Eles estão todos mortos. Aqueles que comeram maná que caía no arraial, todos eles estão mortos. Lá no deserto, por mais de 40 anos, eles estão mortos. Mas eu sou o pão da vida, que vem de Deus, direto do céu.
Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Amém. Que comida diferente temos hoje? Essa comida que estamos recebendo vai te dar uma espinha dorsal como de um tronco de árvore e colocar muito conhecimento de Gabriel em sua alma. Assim são essas pessoas. Não basta só ouvirmos a palavra, a despeito que vem pelo ouvir a fé, mas ela se torna espírito de vida ao entrar dentro de nós. É necessário nos tornarmos a palavra manifesta nesta era. E a gente sabe que não é qualquer pregaçãozinho, ensinamentozinho que vai fazer isso no real. É necessário uma dinâmica sobrenatural do Espírito Santo. Não se iluda não, hein? Olha bem. Provaram da mensagem da hora, ouviram falar dos selos, da coluna de fogo, do discernimento que acompanhava o Leobrana, do ministério do Filho do Homem na terra, enfim, muitas coisas maravilhosas, ensinamentos gloriosos, só que não possuíam a revelação. Verdade. Talvez tiveram uma informação na mensagem, porém nós não queremos uma informação. É verdade. Queremos a vida da palavra em nós. Não queremos citar apenas parágrafos e parágrafos, versículos após versículos, ir um pouco mais além, receber essa vida que está na palavra. Você pode ver o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, isso não te levará a nada sem esta vida do Espírito de Cristo. Estaremos perdendo nosso tempo e apenas lutando com os problemas da vida, problema disto, daquilo e daquilo outro, e passamos por algo mais precioso, a vida de Cristo em nossa vida. Paulo então nos alerta sobre o perigo de ficar presos ao rudimento de Cristo. Mas nós não temos que pregar os rudimentos de Cristo, e isso faremos se Deus permitir. Verdade. Sim. Nós não podemos estacionar nos rudimentos de Cristo. É tempo de prosseguir para a perfeição. Cristo é a perfeição. A palavra plena é a perfeição. É isto que Paulo queria dos irmãos. Prossiga a perfeição. Quando o menino brinca como menino, age como menino, gosta de brincar de bolinha de gude, de peão, de carrinho, é menino. Mas depois que cresce, se torna homem formado, ele deixa as coisas de menino. Ele vai dirigir um carro de verdade. Ele vai fazer coisas à altura da sua maturidade. E é isso que Paulo está querendo que a igreja faça, prosseguir para a perfeição. Ficar apenas presos a rudimentos como arrependimento, rudimentos de fé em Deus, de doutrina dos batismos, de imposição de mãos, ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Ele está dizendo, tem ocasião que nós vamos pregar isso aí, mas nós não podemos parar nisso aí. Amém? Verdade. Então eu peço a vossa atenção nesta noite para esta linha de assunto que nós vamos tratar. Porque senão vai ficar rodeando
e rodeando. Como você vê hoje a mensagem do Brasil, rodeando, rodeando e rodeando. E não escalam a montanha, não sobem, não chegam àquele lugar ordenado pela palavra de Deus. Olha bem, há rudimentos da pessoa e doutrina de Cristo. Há coisas superficiais, sim, mas, irmão, há coisas profundas também. É uma linguagem superlativa do apóstolo Paulo, que ele falou aos Efésios capítulo 3, verso 18 a seguir. Observe: para podermos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Chegar a ser cheios de toda a plenitude de Deus. É para isso que a igreja está caminhando. Porém, ela não pode ficar presa ao Egito e ao deserto. Há um alvo, há uma meta a ser atingida. É ali que o Espírito Santo quer levar-nos ao alimento sólido, mantimento sólido, não leitinho aguado, diluído, mas sólido. Alimento sólido é para os completos, os maduros, os perfeitos, que sabem discernir, distinguir entre falso e verdadeiro e certo e errado. Eles têm seus sentidos exercitados, aguçados, como olhos de águia, para captar de longe a ação nefasta de Satanás. Eles não vigiaram dentro do Titanic quando mais de 2.000 pessoas morreram. Cantaram mais perto: meu Deus, eu quero estar de ti, tarde demais. Era para cantar antes que saísse. Era para cantar na jornada da vida, não quando estava na UTI, não quando estava em estado de coma, não, mas em perfeita saúde. É verdade. Não espera moça para ter 70, 80 anos para mortificar a carne. Se libertar do jugo da mocidade. A hora é agora. O tempo é agora. Essa é a era do caminho glorioso. Não espere 70, 80 anos para isso. É no auge da tua vida. É no José do Egito. É no Daniel da Babilônia. É desta forma. Para ser a diferença. Esse é o nosso tempo. A mensagem veio para nós: é agora ou nunca. Amém, verdade. Ainda brigando se vai largar a calça comprida. Ainda se brigando, será que eu corto o meu cabelo ou não? Brigando com isso ainda. Crentes da mensagem revelada. É verdade. Presos nisso aí ainda. Prossiga para oferecer. Amém, Jesus. Amém. Fale disso. Amém. Tu superou isso. É plenitude de Deus. Aleluia. Sermos a semelhança de Cristo. É verdade. E tem aqueles presos ainda pelo televangelistas, que ainda compara a mensagem que o profeta trouxe. Não, é semelhante a Ernest Soares, é semelhante a Bispo Macedo. Irmão, é mais longe do que o inferno e o céu. Verdade. A diferença de uma prostituta para uma virgem. É o lesbianismo imundo que as igrejas estão. É verdade. Espiritualmente. A
uma forma sobrenatural. Num mundo tão contaminado, É verdade. num mundo tão terrível, Deus prova que ainda pode tirar uma noiva eleita no meio desta coisa. Ele é Deus, Ele faz e está fazendo. Amém. Graças a Deus. Conhecer a Cristo então é uma amplitude, uma abundância de terra, chegar à plenitude de Deus. Paulo quer mostrar esta finalidade, aonde a igreja deve chegar, toda a plenitude de Deus. A igreja tem passado, temos aprendido nas etapas da graça, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e a revelação da palavra para esta hora. Temos aprendido que Abraão é fé, Isaac é amor, Jacó é graça, porém José é perfeição. Tudo indica. Esta é a era do trigo, não é a era do talo, não é a era da folha, não é a era da casca, é do grão semente, do grupo eleito da noiva pré-ordenada para Deus. O que você vai ouvir hoje, nesses últimos dias, está ouvindo pelo mundo afora, nós não podemos passar despercebidos com tantos ensinamentos falsos, tantos falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, homens que são especialistas em doutrinas, porém não têm os olhos do entendimento iluminado pelo Espírito Santo. Há muita informação, porém muita pouca revelação, e o véu ainda continua diante deles, não foi rasgado ainda. Podemos até ouvir sobre rudimentos, fé da doutrina dos batismos, tá? Porém ainda pode pegar tudo e não conhecer a realidade da palavra. Viu como você não pode estacionar na jornada da fé? Você não pode parar. Nós não podemos continuar sendo o que fomos mês passado, sabia? Semana passada. Sempre há um prosseguir. Aquilo que Paulo disse: prossigo adiante, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A necessidade do cristianismo vivo, dinamizado pelo Espírito, vivificado, movido pelos 16 cilindros do Espírito Santo, como diz o irmão Branco. E há uma necessidade urgente de estar coisas melhores nos acompanhando, coisas melhores que acompanhem a nossa salvação. Nós precisamos analisar em nós mesmos se há alguma evidência de que nós passamos da morte para a vida, ou estamos nos acostumando de culto, de pregação, de igreja, coisas melhores, coisas que acompanhem a salvação. Há pessoas que vivem religiosamente corretas, há pessoas que vivem moralmente muito bem, há pessoas que não são mundanas, todavia suas vidas não têm o brilho do Espírito Santo, suas vidas não carregam marca do sobrenatural. Com tudo isso, ainda é uma vida mecanizada. Falta prosseguir adiante para receber. E que o Espírito Santo nos conscientize dessa necessidade hoje para nós. Para que nos próximos cultos que viermos com essa expectativa de termos enxergado um pouquinho mais além.
evidência do sinal celestial. Nós estamos sendo vestidos ou despidos da palavra. Há pessoas que conhecem muito bem o maná do lado de fora, mas não conhecem nada do maná da panela dourada dentro do terceiro compartimento do tabernáculo, aonde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e mergulhava sua mão naquele maná incorruptível. Tem que prosseguir adiante. Temos que ir até ali. É um perigo viver uma fé externa. A caixa da fé, uma fé somente externa, não manifestada, externa por religiosidade e conhecimento intelectual. É necessário estar conectado com a raiz, para que esta seiva do Espírito Santo possa fluir dentro de nós. Se o Espírito Santo não fizer esta obra, não espere que os pastores, pregadores, William Branham, Paulo, Pedro, não vai acontecer nada. Pode trazer Paulo neste púlpito aqui, ó, pode trazer William Branham, não vai. É necessário você mesmo ter essa experiência de agonia e desespero de encontrar este amado da tua alma. Não vai a lugar nenhum. Pode até trocar de ministério para lá e para cá, mas vai ficar mais seco e uma árvore morta duas vezes. Nem isto nem aquilo funciona sem a ação do Espírito de Deus. E são pessoas que são famintas de Deus, porém não conseguem ver o que está de errado com elas. Há camadas que sufocam, há pontos de vistas e opiniões e razões que bloqueiam, mas querem mais de Deus, mas também não conseguem ter. Então essa é a noite. O véu ser rasgado mesmo. Rompido. Sempre foi prazer e desejo de Deus ser revelar ao homem. Isso é desde o jardim do Éden, que na viração do dia ali a voz divina ia de encontro a eles. Você acha que Deus não quer isso? Vai voltar a ser isso. Foi lá no jardim do Éden, Deus mesmo, não anjo, não profeta, Ele mesmo. E é o que vai acontecer no reino restaurado. Não só a sua voz, mas o seu corpo de glória, na pessoa de Jesus Cristo, falando-nos do reino milenial e do reino restaurado. O monte fumegava, Sinai tremia, canguro de trombeta, o povo ficou apavorado. Fala tu por nós, Moisés, porque senão nós vamos morrer, nós vamos perecer. Mas vamos para Samuel um pouquinho. Samuel, fala, Senhor, que o teu servo é essa identificação na luta, que é ouvir direto de Deus, não nenhum intermediário. Hoje nós necessitamos disso, mensageiros de profeta, mas o reino vindouro, Deus mesmo falará ao seu povo, aos seus filhos. Como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, o 3 a seguir, que nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório. Verso 18: mas todos nós, com a cara descoberta,
refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Um véu serve de bloqueio, um véu serve de impedimento, um véu serve de separação, e a pessoa que não tem a revelação é cega para com Deus e sua palavra. Há um véu, seu entendimento está obscurecido, sua mente não consegue, o véu ainda está ali. Quando se converte, o véu é tirado. Quando a revelação divina vem, é rasgada, então a pessoa vê. Quando você tem a revelação, então você passa a ser transformado de glória em glória, como que na mesma imagem do Senhor. Por causa da revelação, nós temos o privilégio de viver um nível, uma esfera mais alta da caminhada cristã nesta última era, no meio de tanta denominação que você está vendo aí. A Bíblia diz que João Batista era o maior profeta dos nascidos de mulher. Porém, o menor do reino, o menor da dispensação da graça, porque ele foi o último da dispensação da lei, o menorzinho do reino é maior do que João Batista. Olha bem, em Atos 19, Paulo chegou a Éfeso, encontrou ali alguns homens seguidores da mensagem de João Batista. E Paulo, como era um homem que olhava lá para diante, foi lá e disse: vocês são de que igreja? De qual grupo da mensagem vocês são? Não. De qual companheirismo vocês são? Não. Paulo foi direto. Olha a ousadia desse homem. Foi direto no assunto. Foi direto lá na maturidade, lá no crescimento. Vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Hoje é assim, o irmão é de que igreja, irmão? O irmão se congrega onde? De qual grupo, irmão? Paulo não falava assim. A linguagem apostólica era: você já recebeu o Espírito Santo quando creram? Não tem nada de grupinho, não. Ele queria uma realidade, ele experimentou isso. Ele pregava por experiência. Ele não só provou, ele possuía o dom celestial. Ele possuía as virtudes do século vindouro. Não era uma mera experiência. O homem que foi até o terceiro céu, até o paraíso, viu a glória de Deus e tudo mais. Então ele sabia do que estava falando. Vocês não receberam o Espírito Santo quando creram? Nós nem sabemos que há Espírito Santo. Então Paulo pensou assim: meu Deus, eles não sabem nada do batismo do Espírito Santo, já há tanto tempo que o Espírito Santo desceu em Jerusalém, e esse azeite está sendo derramado, eles não sabem nada sobre isso. Então Paulo assim: eu vou ter que levar lá para os rudimentos desse gente aí. Tá bom. Então, em que vocês são batizados? Alguém disse que o batismo não é importante? Por que Paulo perguntou isso aí? Verdade. Alguém disse que o batismo nas águas em nome de Jesus não tem importância? Por que Paulo saiu lá do batismo do Espírito Santo e jogou lá para o batismo nas águas? No batismo de João. Certamente João batizou para o arrependimento, anunciando ao povo aquele que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo, e os que ouviam. É verdade. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. E eram todos 12 varões. Impondo Paulo as mãos, receberam o Espírito Santo e começaram a falar outras línguas e a profetizar. Era isso, Paulo queria levá-los à perfeição, mas também levou lá para trás. Então há um valor também muito maravilhoso no batismo nas águas em nome do Senhor Jesus, e que nem, se alguém não é batizado em nome do Senhor Jesus, precisa ser batizado.
Paulo quer dizer o quê? Jesus também. O menor do reino é maior do que João. Em Pentecoste foi anunciado: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Podemos ser o menor do reino, mas superior à dispensação de Moisés e de João Batista. Por quê? Porque você conhece o segredo das coisas seladas, o segredo dos mistérios do reino de Deus. Isso te coloca numa posição de noiva de Cristo, assentado em lugares celestiais. Paulo então tinha essa linguagem superlativa. Ele já queria levar o povo tudo para o paraíso em vida. E a própria Escritura que ele nos apresenta aqui, Hebreus capítulo 12, se você observar, aqui mais propriamente o versículo 22, nós vamos ler aqui, observa bem, preste atenção na palavra do Senhor. Hebreus 12, lá ele fala da velha dispensação, Monte Sinai, sonido de trombeta, fogo. Mas chega no 22, ele diz: mas chegastes ao Monte Sião. Espera aí, Paulo, não deu arrebatamento aí. Como que nós já chegamos? Que linguagem é esta, Paulo? Paulo estava mostrando a essência das coisas espirituais, das coisas reais de Deus. Cristianismo está no paraíso já em vida, tá? Mas chegaste ao Monte Sião, é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos. Você é da igreja dos primogênitos? Amém. Da igreja dos nascidos de novo. Amém. Que estão escritos nos céus. E a Deus o juiz de todos os espíritos, os justos aperfeiçoados. E a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Lá em Hebreus 6, provou o dom celestial, provaram a boa palavra, provaram as bênçãos do mundo vindouro. Mas aqui essa categoria já chegou. Verdade. Não só provaram, possuíam-se, possuíam os nomes no livro da vida, possuíam um mediador, um advogado junto ao Pai, um nome escrito. Paulo está falando potencialmente, em essência, ao receber o reino de Deus, que é o Espírito Santo dentro de vós, vocês já estão dentro dessas promessas, e Deus te dá o penhor dos Espíritos. Deus dá o penhor desta herança. Isso é propriedade tua agora, e tu te torna agora. A herança desfrutada é aqui agora. A vida eterna começa aí agora. Quem crê em mim, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. É Romanos 8. Se está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha o que o mensageiro ainda diz nesta mensagem aqui, para nós deixarmos esta base aqui. Faça favor de outro. 49. Ouvindo, recebendo e agindo. Seu povo são pessoas peculiares, espirituais, pessoas separadas. Sua igreja. A própria palavra igreja significa os chamados para fora. Deus chamou sua igreja para fora do mundo, para não ficarem mais com o mundo. Separa-te das coisas do mundo. A Bíblia diz: se você ama o mundo e as coisas que o mundo ama, o mundo do Pai não está em você. Não importa qual membro de igreja seja, isso não tem nada a ver. Ainda que o homem deva pertencer à igreja, as mulheres devam pertencer à igreja, as crianças, todos nós devamos pertencer à igreja, mas primeiro nós temos que estar na igreja dos primogênitos, ser nascido da igreja de Deus. É verdade. Olha só, irmãos. Hebreus capítulo 12, nós lemos, né? É fácil dizer: eu sou batista, luterano, assembleano, católico.
é fácil. Mas chegar ao Monte Sião, chegar a ser parte da igreja dos primogênitos, somente a revelação nos leva a uma verdadeira fé, a uma verdadeira mudança, a uma verdadeira transformação. Os fariseus conheciam as Escrituras, mas não conheciam o Deus das Escrituras. Vai lá onde Deus o tempo todo na sinagoga, no templo, mas não conhecia. Não tinha experiência com Deus. É que precisamos ficar nesse nível também hoje. Nossos jovens ficar neste nível. E às vezes não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nem as Escrituras e nem Deus. Isso não havia mudança na vida daqueles homens, cheios de ódio, vingativo, queriam matar Jesus. Tá? Olha bem, meu Deus. O mensageiro para esta época disse: muitos não receberam o Espírito Santo quando se batizaram nas águas em nome do Senhor Jesus. Eles não receberam o Espírito Santo porque não se arrependeram verdadeiramente. Se houver um verdadeiro arrependimento, seguirá, após o batismo das águas, o batismo do Espírito Santo. Tá? Isto nos faz ser cidadãos dos céus, conforme Efésios 2:18. Porque por eles, ambos, temos acesso ao Pai por o Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Esta é a finalidade: ser templo, sermos morada do Deus vivente. Isto para a igreja ser ou possuir cheia da plenitude de Deus, e nela estará incluída todo tipo de palavra, ensino, doutrina, revelação, inspiração. Nela estará incluído a divindade. Então ela será cheia da plenitude de Deus. Desta forma, o seu lugar não será mais aqui. Estamos caminhando para algo mais elevado. Vamos subir os degraus aqui da pirâmide. Depois que você se torna participante da natureza divina, então você começa a acrescentar à sua fé virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, amor divino e, por fim, o selo de Deus, o Espírito Santo. Não basta só fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade. Vá subindo, prossiga para a perfeição. Aleluia. O plano de Deus para os eleitos sempre foi viver no homem e para o homem, e o seu reino vive em nós pelo seu Espírito. Lucas 17 ao 20 e 21, Jesus disse: mas o reino de Deus está dentro de vós. Quanto a mim, disse Paulo, uma coisa é fácil, eu faço, é que esquecendo-me as coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Certas experiências gloriosas, maravilhosas, espirituais e sobrenaturais ainda podem te lançar fora do reino, pode te levar para a bebedeira, pode te levar para a prostituição,
Verdade. Porém, a experiência de Deus habitando em tua vida, nem as portas do inferno podem te arrancar isso de ti. Nada arranca de ti se deidade habita em sua vida. Olha bem, esquecer das coisas que para trás ficam. Você não vive de museu, né? Só o passado torturante, o passado escravizador. Ai meu Deus, agora, se tu ficar assim, tu nunca prosseguirá adiante. Esqueça as coisas que para trás ficam, sejam boas ou más, mas prossiga. Deus em seu reino espiritual tem muito para nos dar. Olha bem, esse prêmio maior que o eleito tem, que seria? Que prêmio é esse que nós poderíamos olhar aqui? Tem prêmio maior, melhor ou maior do que ser parte da noiva de Cristo? Diga uma bênção maior do que ser membro do noiva de Cristo. Diga experiência maior do que pertencer à noiva de Cristo. Quase escolher um pouco aí, vai. Achou? Porém, há muitos povos que prosseguem pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. As coisas hoje tomaram um rumo estranho. Hoje as pessoas prosseguem rumo às glórias humanas. Não prosseguem à perfeição. Não prosseguem até a soberana vocação de Deus, o prêmio da soberana vocação. Mas as glórias terrenas. Olha só. As coisas do mundo. Estamos em crise de relacionamento espiritual com Deus. É raro. Passar manhãs de oração é raro. Tardes de oração é raro. Noites de oração é raro. Mas, amados irmãos, nós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Paulo não incluiu a oração como rudimento aqui. Colocou doutrinas. Quando chegou na hora da oração, ele diz: orai sem cessar. Seja perseverante na oração. Viu? Olha só. O que e do que ultimamente nós estamos precisando abrir mão para termos mais de Cristo? O que? O que estamos precisando para abrir mão da nossa vida para termos mais do Senhor Jesus Cristo? O que Paulo, então, vamos tomar como exemplo esse apóstolo? Filipenses 3, verso 7 nos dá a resposta. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei por perda por Cristo. Sim, sem dúvida, eu a considero tudo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O que Paulo quer dizer? Eu prossigo em conhecer a Cristo. Se tem um homem que deveríamos dar ouvido também, por experiência própria, é isso que Paulo falou, experimentou, possuiu. O chamado para ser noiva de Cristo, tá? É a mais alta honra ou vocação que existe como promessa. Verdade. Como promessa, não tem. Você ama a vinda de Cristo? Amém. A vinda do noivo? Paulo diz que não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda.
Você sabia que no reino restaurado a noiva ela tem e terá o mais alto, olha bem, a mais alta honra no reino eterno de Jesus Cristo? Que mais alta honra ela tem? Ela julgará o mundo, ela julgará os anjos, ela dará novo céu, nova terra. Você achará a Nova Jerusalém bela, gloriosa, maravilhosa, bonita, esplêndida. O maior e mais belo adorno do reino restaurado é a noiva. Amém, verdade. O que é uma cidade sem seus habitantes? Vá a um shopping, um lugar do mundo aí para ver. Fique com tudo aqui. Fique com o mundo todo e só você vivendo. Fique com este mundo todo. Você aqui, qualquer um de vocês. Só você e mais ninguém. Você mora. Mas você tem todos os postos de petróleo, todas as vitrines da cidade, vestimentas e tudo mais. Os melhores carros deixarão tudo à sua disposição, as melhores mansões, os melhores e os mais luxuosos hotéis, tudo, mas só para você é a maior desgraça. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e o homem ainda está com eu quero isso, aí não vou conseguir aquilo, eu quero aquilo outro. Irmão, ó, eu prossigo para as coisas que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós não temos planos e projetos para 20, 30, 40 anos, não, irmão. Verdade. É a era mais curta, uma águia voando. As demais eras passaram. Você acha que a nossa ficou para semente? Vai ficar. Você acha que essa última era aqui é morta, morna, doente, neurótica, pecaminosa, sodomita, pervertida, rebelde, cega, miserável, pobre, vai ficar muito tempo? E nós estamos investindo tanto nesse reino caído. É verdade. Eu quero prosseguir adiante, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O profeta diz: fique com o que quiser, mas me dê Jesus. Amém, verdade. Me dê Jesus. Olha bem, já estou encerrando então. Por toda parte nós ouviremos na Nova Jerusalém os cânticos dos angelicais. E esses cânticos angelicais dos anjos se misturarão com a voz dos redimidos da noiva, cantando o cântico do Cordeiro. Aleluia. Glória a Jesus. Ela será a beleza da Nova Jerusalém. Tem recompensa maior do que pertencer à noiva do Cordeiro? Meu Deus do céu. Mas a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o Salvador Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. O trabalho das suas mãos ele verá, e o servo ficará satisfeito. Ao olhar para Maria Madalena, para Zaqueu publicano, para olhar para Abraão, Isaac e Jacó, para olhar para todos os redimidos de todas as eras, o que adianta uma cidade sem os seus habitantes? A maior expectativa na Nova Jerusalém entre anjos, arcanjos, querubins e serafins, entre Miguel, Gabriel e todos os outros, é a presença da noiva. Eles estão na expectativa desta hora. Mas que evidência eu carrego comigo que sou membro da noiva? Que evidência eu carrego? Que coisas melhores estão me acompanhando? Briga, dissensão, calúnia, fofoca, mentira, intriga, razão, opinião, ponto de vista, querendo prevalecer, glórias mundanas, dinheiro, fama. O que? O que está acompanhando? Como é que eu posso prosseguir adiante pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Se eu ainda estou preso aqui. Fica aí.
Pai Celestial, nós temos vindo culto após culto, Senhor. Que onde está a evidência que nos acompanha, a era laodiceana está atraindo tanto a atenção, as vitrines do mundo, o comércio, as propagandas. Pequena noiva de Cristo, o eleito. Qualidade de fé nós temos, nem fé para 1000 cultos tem mais. A crente ainda que escolhe, hoje eu vou na igreja, não, hoje eu não vou, outro dia eu vou. Não, outro dia eu vou, mas outro dia eu não vou. Mas eu só vou porque eu estou com vontade. Hoje eu não vou para a igreja porque aconteceu isso. Hoje eu não vou à igreja porque aconteceu aquilo. Oh, acorda, minha querida, meu querido. Ele está preso no passado. É verdade. Não descobriu ainda, não viu ainda. Tu não quer o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós não podemos perder nessa era o nosso chamado, a escolha de Cristo, irmãos. No que estamos prosseguindo? No que estamos prosseguindo? Você vai prosseguir continuando dessa maneira que é ainda? Sem nenhuma evidência de mudança. Passa semanas, meses e anos, não pegou uma Bíblia na mão, não leu uma mensagem, tem dificuldade de vir ao culto, é um peso ouvir a palavra. É isto que acompanha a salvação? É uma rebelde para o marido. É isto que está acompanhando a salvação. Como vai prosseguir dessa forma? Jovens, meus queridos jovens, Deus misericórdia. nós não teremos muito tempo aqui, queridos. Verdade. Essa é a era do agora ou nunca. Esta é a era do agora ou nunca. Os jovens certamente cairão, mas você pode esperar no Senhor também. Ser renovado com o hábito, para correr e não se cansar, para caminhar e não se fatigar. É verdade. Você vai correndo em direção ao prêmio da soberana vocação. Você vai andando em direção ao prêmio. Está indo aonde, irmão, irmã? Estou indo em direção ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas jovem, está indo em direção ao namoro errado, moça. Está indo em direção ao namoro errado, moço. Está indo a um jugo desigual. E depois que fica debaixo desse jugo, é só choro, lamento, é só tristeza e reclamação, porque não ouviu a voz do Espírito de Deus. Corte das redes sociais, pessoas incrédulas. Não fica batendo papo na internet. Às vezes está falando com uma lésbica, com um sexual, com um sodomita. Verdade. E você acha engraçadinho isso? Há espíritos por detrás disso. Há demônios operando. Há feiticeiros
por detrás desse Facebook. Há demônios por detrás desse Facebook. Há fotos bonitinhas, mas ali há uns demônios por detrás. Cuidado! Passará demônios na tua vida que atrapalhará o teu viver. É para o seu bem, meu irmão, minha irmã, meu jovem. Jesus. O Espírito Santo veio por tua alma. Ele é o guardião. Ele quer ver você se alimentar deste maná precioso. Você bebendo desta água da vida. Você se alimentando deste alimento espiritual no seu devido tempo. A hora é urgente. Conclamamos a todos os jovens, todos que podem nos ouvir e querem nos ouvir, que anseiam mais de Deus. Abram mão, larguem o mundo e corram para a fonte das águas da vida. Amém. Jesus. Clame pelo batismo do Espírito Santo. Jesus. Clame desesperadamente por uma vida mais profunda em Cristo Jesus. Sim, meu Deus. Pode ser tarde demais. Você vai pedir mais uma chance para o Senhor e não vai dar. Não espere cair numa UTI. Não espere um estado de comando. Não espere isso acontecer. A hora de se desesperar é agora. A aflição na alma é agora. Essa é a hora. Deus, eu preciso de Ti. Eu não quero ficar nas mandíbulas do inferno, Senhor. Eu não quero ficar nas portas do inferno, Senhor, aqui na terra. Eu quero receber a mensagem na hora. Eu quero ouvir a voz do mensageiro. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Dá-nos corações quebrantados e contritos, Deus. As pessoas estão moldadas conforme esta era. A vida das pessoas estão tendo características estranhas. Linguagem mundana e pervertida. Que vivem com perversões. Você terá características mesmo que não queira. Só o Espírito Santo para arrebentar essa corrente, romper com este elo. Se houver um desespero na tua alma, Deus, me socorre, me livra desta situação. Eu estou indo nas mandíbulas do inferno, Deus. Eu quero correr aos teus braços esta noite. Você tem liberdade esta noite. Amém. Desviar. Eu quero prosseguir. Eu quero prosseguir pelo trem da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero prosseguir a bênção. Eu quero prosseguir, Senhor. O que eu faço? Deixa as coisas para trás. Esqueça as coisas que para trás ficam. E prossigo para as que estão diante de você. Vai em direção, meu prêmio, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um reino de glória, de poder, que está vindo qualquer dia desses aí. O reino sem ódio, doença, pecado, aflição. Eternidade, eternidade. Abençoe esses irmãos aqui, Senhor. Ajuda-os, liberta-os, transforma para a tua poderosa mão. Ajuda cada um, Senhor. Jovens, adolescentes, crianças. O Espírito Santo faça obra viva na tua vida. Serva isso, Pai. Ajuda. Jovens, moços, não te compare com os moços do mundo, não. Não te compare com as moças do mundo, moça. Jovens aqui presentes, não se compare com as pessoas, as moças, os moços do mundo, não. O teu chamado é diferente. Amém. O teu prosseguir é para outro rumo. Glória.
Você deixa se levar por eles. Fica comentando fotos imorais na internet. Fica comentando, achando bonitinho, mas desviada. Oh, não seja cúmplice disso. Não seja participante disso. Se isso aí está sendo um laço para você, quebre e destrua. Quebre tudo. Esqueça, deixa para trás. Tu tem um prêmio glorioso. Tu tem uma herança gloriosa. Os anjos estão na expectativa. Toda a terra está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Podem ser nossos assentos. Vamos ver o texto sagrado e ministrar a ceia nesta noite. Aleluia. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vida, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Pai Celestial, estaremos agora na ministração da ceia, Senhor. Pedimos que a tua bênção divina seja tocada em nome, tocada em nome. Esta é uma ceia aberta, é a ceia do Senhor, não do pastor. Você está em comunhão com Cristo. Se você largou o mundo, se você deseja viver mais perto de Cristo, então venha. Está procurando viver uma vida mais abundante no Senhor, então venha. Se você está com desejo de prosseguir pelo prêmio da soberana vocação, então venha, prossiga adiante. Humilha-te, arrependa-te diante do Deus vivo. Fale com Ele neste momento. Tenha tua oração particular com Ele nesta hora. Ó, examine-se, pois um a si mesmo, diz a palavra. Faça isso. Todos em reverência e meditação. Amado Pai Celestial, cuja presença nos encontramos. Ó Deus, é pelo sangue de Cristo Jesus, pela intercessão dele, perdoa-nos a todos. Pedimos misericórdia, todos nós aqui, Senhor, do menor ao maior. Não temos dado conta de nós mesmos, Senhor. Porém, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, nós queremos prosseguir adiante, Deus. Nós queremos prosseguir a perfeição, a palavra. Nos ajuda, Deus eterno, pelos méritos de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, sua obra perfeita. Ele é nosso fiador, Ele é nosso Senhor, Ele é Salvador. Oh, é o único nome para a salvação, é o único nome que nos sustenta. Faz, ó Deus, meu Pai. Faz, Senhor, maravilhas em nós. Oh, Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor. Faz, Senhor, maravilhas. Faz, abençoa os nossos irmãos. Abençoa. Jovem, não brinque com as coisas de Deus.
diante dos filhos? Vocês, filhos, como é que tem reagido diante dos pais? Filhos, vocês não pedem oração para os pais, por quê? Por quê? Essa pai, olha por mim. Mãe, olha por mim. Ó, por irmão, ligue para o irmão, a irmã. Ó, irmão, ora por mim, irmã. Mas eu não conheço ela muito bem, aquela irmã. Faz 20 anos que o tabernáculo está aqui, eu nunca conversei com ela. O que tu está fazendo então? O que tu está fazendo, irmãzinha? Nunca visitou a casa dela? Não. Se mudou 40 vezes, nem visitou ainda, nenhuma vez. Ei, acorda, querida. Sai da tua canequinha um pouco, vai. Vai ver que tem vida mais sofredoras do que tu, mais problemáticas, esperando uma visita, uma ajuda. Faça algo, pelo amor de Deus. Tenha comunhão com teus irmãos. Ajuda, Deus. Ajuda, eu não sei quanto tempo temos mais aqui, Pai. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de todos nós. Nos perdoa, Senhor. Perdoa as nossas imperfeições humanas. Perdoa nossas rebeldias. Perdoa nossas ofensas. Nossas atitudes carnais. Em tudo que temos falado, pensado e agido, Pai. Nos perdoa pelo sangue de Cristo. Perdoa o teu povo. Ajuda a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Sejamos misericordiosos para alcançar misericórdia. Amado Pai, aqui está este pão ágil que representa o teu corpo. Foi surrado, cravejado no Calvário. Consagramos em oração em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, o propósito para qual foi feito que representa o teu corpo. Os irmãos e as irmãs que vierem também abençoa as ajudas, Pai. No santo nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos então podem prosseguir.
Evangelho de São João, capítulo 13, a partir do versículo 13 a seguir. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor. Eles respondem: porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Pai Celestial, agora abençoa essa terceira ordenança do lava-pés, não há necessidade de interpretar nada, porque tu deu exemplo de como tu fizeste, passamos nós também. Bem-aventurados sois, se assim fizerdes. Fizemos isso com tudo racional, Senhor, com entendimento, não é fazer por fazer, não é lavar o pé por lavar, não. É um simbolismo maravilhoso, de limpeza espiritual. É um simbolismo de singeleza de coração, de humildade. Que isso seja uma realidade vivida em nossas vidas. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Os irmãos de um lado, os irmãos do outro, podeis participar. Esqueci o nome do canal.
número 149 pelo cenário, face adorada. Jesus vem.